Você não caiu neste vídeo por acaso. Você foi conduzido. A sua alma está sendo alcançada por algo que seus olhos ainda não entendem, mas o seu espírito reconhece. Porque no fundo, você sabia que não ia conseguir continuar por muito tempo do jeito que está. Há um vazio te corroendo por dentro, uma culpa que insiste em te lembrar do que você fez. Um medo sutil de que talvez, dessa vez, Deus não volte mais para você. Mas ouça, eu nunca saí. Você é quem se afastou, não com os pés, mas com a alma. E agora, mesmo cercado de vozes, conselhos, distrações e responsabilidades, o que mais grita em você é o silêncio da sua fé. Você já teve fé, já teve fogo, já sentiu a minha presença queimar por dentro. Mas algo aconteceu. Você caiu, se perdeu, se feriu. E quando tentou voltar, a vergonha falou mais alto que a esperança. A dúvida gritou mais alto que a memória da minha voz. Mas hoje eu te chamo. Hoje eu quebro o protocolo do céu para invadir a tua história com uma chance que pode não se repetir. Essa pode ser sua última chance de ouvir isso com o coração aberto, porque eu vi que você quase não clicou nesse vídeo. Eu vi que você hesitou, que tentou fugir desse confronto espiritual mais uma vez. Mas mesmo tentando evitar, algo mais forte te atraiu. E não foi sorte, não foi o algoritmo, fui eu. Eu te trouxe aqui porque está na hora de se levantar por dentro. Está na hora de encarar o vazio que você tentou ignorar por tanto tempo. Está na hora de perceber que ainda há esperança, mesmo quando tudo em você grita que não. Você existe, sim, você ainda está aqui. Mas por quê? Porque eu te mantive respirando mesmo quando você já havia desistido por dentro. Porque ainda tem um propósito, ainda tem um chamado, ainda tem uma restauração esperando por você. E é sobre isso que vamos falar agora, não com doutrina, não com religião, mas com verdade, com cura, com confronto, com o som do céu sussurrando na sua alma que você ainda tem jeito. Se você permitir, eu vou te guiar por uma jornada que começa com sua existência, passa pelo seu vazio, revela sua queda, responde ao seu clamor e termina com a minha graça te alcançando de novo. Você não está aqui por acaso, você está aqui porque eu ainda te quero. Eu existo, o despertar da consciência. Você existe. Mesmo depois de tudo, você ainda está aqui. Respira, caminha, sente. Isso por si só já é um milagre que você tem ignorado, porque a dor te convenceu de que continuar vivendo não tem mais valor. Mas o fato de você ainda existir já é prova de que eu não terminei com você. Você existe porque eu quis. Você não foi obra do acaso, nem acidente emocional de uma geração ferida. Você é pensamento meu que se materializou. Você é propósito em carne viva. Você é uma ideia eterna que eu mesmo escolhi transformar em vida. Mas você se esqueceu disso, não foi? Você passou a existir apenas como reflexo dos outros. Tentou se encaixar, tentou ser forte, tentou se adaptar aos papéis que o mundo te impôs. E nesse processo, perdeu o centro, perdeu a consciência de quem você realmente é. Passou a se ver como um erro, como alguém irrelevante, como alguém que apenas ocupa espaço. Mas olhe para o seu interior agora, sinta o que está acontecendo nesse exato momento. Não é uma simples emoção, é o despertar de algo que estava adormecido, a consciência da sua existência como parte de mim. Sabe por que a dor te incomoda tanto? Porque ela tenta apagar essa verdade. Ela tenta sufocar o que você foi criado para viver. Você sente dor porque sabe lá no fundo que não nasceu para isso, que foi feito para algo mais, que a sua existência tem um porquê que ainda não foi revelado, ou pior, que você abandonou pelo caminho. Você tentou suprir esse vazio com ocupações, com relacionamentos, com religiosidade, com reconhecimento, mas nada disso funcionou. Porque antes de qualquer coisa, você precisa reconhecer: eu existo, mas me perdi de mim mesmo.
E é aqui que o caminho começa. Você precisa parar de fugir da própria alma, porque o que te esgota não são os problemas externos, é a desconexão interna. É você tentando viver uma vida que não honra o que eu coloquei dentro de você. Você precisa olhar nos olhos da sua história, sem desviar, sem inventar desculpas, e aceitar que existe uma identidade ferida, uma alma rachada, uma existência sem direção, que grita por reencontro. E esse reencontro não começa com religião, não começa com perfeição, começa com consciência. Eu existo e, por existir, preciso entender o que se passou comigo. Você já se perguntou por que acorda com o peito pesado? Já se perguntou por que sente que está apenas empurrando a vida sem vivê-la de verdade? Já percebeu que nem nos momentos bons você consegue se entregar completamente? É como se algo dentro de você estivesse sempre ausente, quase morto, mas não está. Está esperando ser resgatado. Você não precisa ser como os outros, não precisa seguir a multidão. Você só precisa ser quem eu te criei para ser, alguém vivo, pleno, conectado à fonte. Não é à toa que você está ouvindo isso agora. Isso é um chamado à consciência, um grito do céu na tua alma, um convite para acordar, para parar de existir apenas por fora e começar a existir de verdade por dentro. Você não precisa entender tudo agora, só precisa admitir que existe, que ainda sente, que ainda anseia, que ainda dói, que ainda tem um resto de fé tentando respirar em meio aos escombros da sua história. E eu vou te mostrar o que fazer com isso. A jornada começa agora, com você, com sua alma, com a consciência de que o fato de você ainda existir significa que eu ainda estou te chamando. E se você me deixar, eu vou te ensinar a reconstruir a sua vida de dentro para fora. Você não será apenas alguém que sobrevive. Você será alguém que vive, com propósito, com clareza, com fé, com identidade. Mas primeiro precisa admitir: eu existo, mas algo dentro de mim está vazio. E é exatamente sobre isso que falaremos no próximo capítulo. Logo, perceba o vazio, a consciência da ausência. Agora que você reconheceu eu existo, é impossível não encarar o que vem logo em seguida. Porque quando a alma desperta para o fato de que está viva, ela também percebe o quanto está vazia. E esse é o momento mais desconfortável da caminhada. É quando a luz começa a invadir os cantos escuros da alma e tudo que você escondeu, camuflou ou ignorou, começa a gritar. Você percebe o vazio. E não é um vazio qualquer. É um buraco interno que não se preenche com likes, nem com distrações, nem com companhia. É uma ausência profunda, um silêncio existencial, uma sensação de que você está cercado de tudo, mas por dentro não tem nada. Você olha para sua vida e começa a perceber quantas coisas construiu em cima de ruínas. Quantas vezes disse, tá tudo bem, só para evitar pensar. Quantas vezes se forçou a sorrir para não enlouquecer. Quantas vezes correu para não sentir. Mas agora, você não consegue mais fugir. O vazio te alcançou, e esse é o início da cura. Você tentou preenchê-lo com performance, com religião sem intimidade, com promessas humanas, com sucessos temporários. Mas quanto mais tentava preencher, mais ele se abria, mais ele crescia, mais ele gritava que você não era pleno, que faltava algo, que faltava eu. Você se acostumou a viver com esse buraco no peito. E o mais perigoso, começou a acreditar que era normal. Não é. Fui eu quem permitiu que esse vazio crescesse. Porque enquanto você se distraía com as vozes de fora, eu precisava te levar ao ponto em que a única voz capaz de responder ao seu silêncio fosse a minha. Esse vazio é a prova de que você foi criado para algo mais. Ele é o eco da eternidade dentro de você. Ele é a fome da sua alma, tentando lembrar que tem um lar, um propósito, uma origem.
Mas enquanto você continuar fingindo que está tudo bem, ele continuará gritando. Porque não é uma questão de felicidade, é uma questão de identidade. Você não está apenas triste, você está desconectado, desconectado de mim, desconectado da sua essência, desconectado da verdade sobre quem você é. E por isso o cansaço, por isso a ansiedade, por isso o medo. Você se transformou em alguém que aprendeu a sobreviver em meio à ausência de si mesmo. E agora tudo parece pesado demais, intenso demais, dolorido demais, mas há um propósito nisso. Esse vazio é a porta de entrada para algo que você ainda não viveu. É o deserto onde eu te encontro. É o altar onde eu volto a falar com você. Você já tentou de tudo, já ouviu conselhos, já seguiu métodos, já buscou ajuda, mas nada foi fundo o bastante, porque o que você sente não é psicológico, nem emocional apenas, é espiritual. E só eu posso tocar nesse lugar. Você percebe o vazio porque chegou a hora de reconhecer. Você me deixou, não com palavras, mas com atitudes, com frieza, com medo, com autossuficiência, com distrações disfarçadas de progresso. Mas hoje eu estou aqui, não para te condenar, mas para te chamar de volta. Não tente preencher esse espaço com coisas. Esse espaço é meu, sempre foi. E por mais que você tente substituições, nada vai funcionar. Porque o vazio que você sente é do tamanho da eternidade que coloquei em você. E eu não coloquei isso aí para te atormentar. Coloquei para te lembrar que você me pertence. Agora pare, feche os olhos, reconheça. Eu percebo o vazio e ele me revela o quanto estou distante da fonte. E é esse reconhecimento que vai te levar ao próximo passo. Porque depois de perceber o vazio, você não tem mais como negar. Algo em você caiu, e é sobre isso que eu vou te mostrar agora. Logo reconheço minha queda. O encontro com a verdade que fere, mas cura. Agora que você percebe o vazio, não há mais como se esconder da verdade que está por trás dele. O silêncio da alma escancarou a realidade que você tentou negar por tempo demais. Você caiu. Você tropeçou no orgulho, no medo, na tentação. Você tentou sustentar a própria alma com suas próprias mãos e ela escorregou, não de uma vez, mas aos poucos, até que, quando olhou ao redor, percebeu que estava longe demais do lugar onde começou. Essa é a hora da verdade, e a verdade não é confortável. A verdade, quando revelada, corta, confronta, expõe, mas também liberta. Você precisa admitir. Você se afastou, você deixou de confiar, você se entregou ao controle, você tentou ser forte demais por tempo demais. E nessa força que você forjou, acabou se tornando fraco onde mais precisava ser forte, no espírito. Você deixou de vigiar, de orar com sinceridade, de chorar diante de mim, de buscar minha presença por prazer e não por obrigação. Você se acostumou com o que era superficial e deixou de lado o que realmente sustentava a sua alma. Não estou dizendo isso para te envergonhar. Estou dizendo porque só quem reconhece a queda pode desejar ser levantado. E a sua queda não foi uma surpresa para mim. Eu vi cada passo que te levou até esse ponto. Vi a mágoa que você não curou. Vi o trauma que você ignorou. Vi a carência que te fez aceitar o que não vinha de mim. Vi os pensamentos que você tentou sufocar com distração. Eu vi, e mesmo assim, continuei aqui. Você pode estar sentindo vergonha agora. Pode estar pensando, como fui capaz de me afastar tanto? Como pude deixar isso acontecer? Mas escute, não é a vergonha que te reconstrói, é o arrependimento. E arrependimento não é culpa, é clareza. É você finalmente enxergar com os olhos do espírito o que sua carne tentou esconder. É você parar de culpar os outros, parar de negociar com a consciência,
parar de justificar o pecado com o sofrimento. É assumir: eu me perdi, eu deixei a verdade, eu troquei a fonte por poços rasos. E é nesse ponto que algo poderoso acontece. Quando você reconhece sua queda, o céu se prepara para te levantar. Você acha que eu não sabia do que você faria? Acha que eu só te amaria enquanto você estivesse forte, limpo, firme? Não, eu te amei no auge, mas também te amei no abismo. Eu vi quando você decidiu parar de me ouvir, e mesmo assim, continuei sussurrando. Eu vi quando você preferiu o caminho largo, e ainda assim, deixei a porta estreita aberta. Porque o meu amor por você não depende do seu desempenho, mas o seu retorno para mim depende do seu reconhecimento. Você caiu. Sim, mas ainda pode ser levantado. Você se afundou, mas não afundei com você. Permiti que chegasse ao fundo, para que finalmente olhasse para cima. E hoje, você está aqui, diante de mim, diante da verdade, diante do espelho espiritual que reflete sua dor, sua falha, sua vergonha, mas também reflete a minha graça. A sua queda não é o seu fim. A sua queda é o terreno onde a humildade começa a brotar. E se você aceitar essa verdade, se você parar de resistir e se render, então está pronto para a próxima etapa, porque quem reconhece a própria queda está pronto para clamar por ajuda. E quando o clamor sobe com sinceridade, o céu inteiro se move em direção à alma quebrada. Logo, clamo por ajuda, o grito da alma que não suporta mais o silêncio. Depois de reconhecer sua queda, não há mais como continuar fingindo força. Não dá mais para sorrir por fora e sangrar por dentro. Não há mais sentido em negar o que está rasgando você em silêncio. E então, sem disfarces, sem máscaras, sem tentativas de parecer bem, você finalmente clama. E eu escuto. O clamor verdadeiro não tem palavras bonitas. Não é feito para impressionar os outros. Não é ensaiado. Ele nasce do fundo. Ele vem cru, vem com dor, vem com lágrimas, vem com o peito rasgado e a alma exposta. Você não aguenta mais. Já tentou todos os caminhos. Já tentou lidar com isso sozinho. Já buscou apoio em quem não sabia te sustentar. Já apelou para fuga, para distração, para negação. Mas agora chegou no limite, e é aí que a redenção começa. Você finalmente diz: Deus me ajuda, eu não sei mais o que fazer. E é essa oração simples que rasga o céu. É esse clamor nu que move meu coração. Você não precisa saber orar bonito, precisa apenas ser sincero. Eu não respondo performance, eu respondo quebrantamento, porque quando a alma clama de verdade, até o inferno treme. Porque sabe que quando você me chama, eu venho. E quando eu chego, as correntes caem, as mentiras desmoronam, o medo perde força, a culpa é confrontada com graça, a condenação é vencida pelo sangue. Você acha que sua voz é pequena demais? Ela pode até ser sussurro, mas carrega o peso de quem foi formado à minha imagem. E quando alguém feito à minha imagem me chama, eu não ignoro. Não importa o tempo que você ficou afastado. Não importa quão sujas estejam suas mãos. Não importa se você caiu 1000 vezes. Se você clamar agora, com verdade, com desespero santo, com sede da minha presença, eu vou responder. Mas o seu clamor precisa vir da alma. Precisa ser mais do que medo de punição. Precisa ser desejo de recomeço. Precisa ser reconhecimento de que só eu posso tirar você do buraco onde caiu. Clamar é se render, é dizer: eu não consigo sozinho, eu não sei mais como sair disso. Eu tentei tudo e fracassei. Deus, me socorre. Esse é o clamor que eu espero, não de alguém perfeito, mas de alguém quebrado que parou de se esconder. E quando você me chama desse lugar, algo no mundo espiritual se abre. Os céus se movimentam, os anjos se posicionam, as trevas recuam, porque a alma que clama com verdade nunca fica sem resposta.
Você acha que sua oração foi pequena? Mas para mim foi o som mais alto do universo. Você acha que ninguém ouviu o seu choro à noite? Mas eu contei cada lágrima. Você acha que está sozinho porque ninguém te respondeu? Mas eu já estava preparando a resposta antes mesmo do clamor sair da sua boca. Esse é o poder do clamor. Ele não depende do volume da sua voz. Ele depende da verdade do seu coração. E agora que você clamou, agora que finalmente se rendeu, agora que reconheceu sua necessidade, está pronto para o que vem a seguir. Porque quem clama de verdade é alcançado pela graça. E quando a graça chega, ela não apenas limpa o que estava sujo, ela restaura o que foi quebrado, ela transforma o que o mundo disse que não tinha mais conserto. Logo, sou alcançado pela graça de Deus, o toque que restaura o que ninguém mais acreditava. Você clamou, e o clamor sincero nunca fica sem resposta. Agora, você está sendo alcançado, não por uma ideia, não por uma teoria, não por uma emoção, mas pela minha graça. E quando a minha graça te encontra, nada permanece como estava. Não é apenas um alívio momentâneo, é uma invasão do céu na sua alma. A graça não chega com acusação, ela chega com restauração. Ela não te aponta o dedo, ela te estende a mão. Ela não vem te lembrar do que você fez, ela vem te lembrar de quem você é. Você não é o erro que cometeu, você não é o vício que te dominou, você não é a ferida que te rasgou, você é meu. E quando a minha graça te alcança, até o que você acreditava estar morto, volta a viver. Você sabe por que ainda está aqui depois de tudo que passou? Porque a minha graça te sustentou, mesmo quando você não percebeu, mesmo quando não merecia. Foi a minha logo sou alcançado pela graça de Deus, o toque que restaura o que ninguém mais acreditava. Foi a minha graça que bloqueou caminhos que teriam te destruído de vez. Foi a minha graça que te protegeu de decisões que pareciam boas, mas que te afastariam ainda mais de mim. Agora ela não está apenas te sustentando, ela está te reconstruindo. Você sente, não dá para negar, há algo diferente tomando o seu interior, como se as correntes estivessem se afrouxando, como se o ar voltasse aos poucos para os seus pulmões, como se uma luz suave começasse a empurrar as sombras para fora. Isso é a minha graça. Ela não vem para condenar, ela vem para curar, mas cura dói. Cura exige que você encare os pontos onde sangrou em silêncio. Cura exige que você abra a ferida e me deixe tocar. Não com religiosidade, não com discursos prontos, mas com verdade. A minha graça não é um favor barato, ela custou meu sangue. Ela desceu até o inferno para arrancar você da morte espiritual. E agora, ela está entrando em lugares da sua alma onde ninguém mais teve coragem de entrar. Você tentou esconder muita coisa até aqui: vergonhas, lembranças, traumas, decisões erradas, pactos silenciosos com o pecado. Mas agora, tudo isso está vindo à tona. E você não precisa mais se esconder, porque onde o pecado aumentou, a minha graça superabundou. Você esperava punição, mas encontrou misericórdia. Você esperava rejeição, mas encontrou o meu abraço. Você esperava silêncio, mas encontrou minha voz dizendo: eu nunca deixei de te amar. Não tente entender, apenas receba. Essa graça não é lógica, é sobrenatural. Ela alcança o que a razão não explica. Ela perdoa o que os homens não perdoariam. Ela restaura o que todos já haviam dado como perdido. Você não precisa se debater mais. Não precisa provar nada para mim. Não precisa compensar o passado com boas obras. Você só precisa se render à verdade. Deus me alcançou. Mesmo assim, mesmo aqui, mesmo depois de tudo. E quando essa verdade entra, tudo começa a mudar. Porque a graça não apenas perdoa, ela reposiciona, ela cura as rachaduras invisíveis, ela devolve a sua identidade, ela silencia a acusação, ela te dá autoridade sobre o que antes te dominava.
Você está sendo alcançado. E nada nem ninguém pode impedir o que estou fazendo agora. Não por mérito, mas por graça. Não por força, mas por rendição. E se você continuar comigo, se continuar ouvindo essa voz, se continuar deixando que eu toque o que ainda dói, então, no próximo passo, vou te ensinar a vencer a culpa que ainda tenta te prender ao que eu já perdoei. Porque ser alcançado pela graça é o começo, mas caminhar com identidade restaurada é o destino. Vencendo a culpa, o jugo que eu já rompi, mas você ainda carrega. Você foi perdoado. Eu já liberei a sentença. Já te lavei com meu sangue. Já coloquei um ponto final onde o inimigo ainda tenta colocar vírgula. Mas por que então você ainda se sente preso? Porque mesmo após o toque da minha graça, sua alma continua se acusando. Porque a culpa é o último grilhão a ser quebrado. Ela se disfarça de arrependimento, mas é outra coisa. Ela não te leva para mim, ela te afasta. Ela te prende ao passado, como se ele tivesse o poder de definir o que você pode ou não viver daqui para frente. Mas ouça com atenção. Essa culpa que você sente não veio de mim. Eu te chamei à consciência, sim. Eu te levei ao arrependimento, sim. Mas uma vez que você se dobrou diante de mim, uma vez que você clamou e foi alcançado pela minha graça, não há mais condenação sobre você. Você continua se acusando porque ainda se vê pela lente da queda. Mas eu te vejo pela lente da cruz. Você insiste em se lembrar do erro, mas eu já o lancei no mar do esquecimento. Você insiste em reviver o momento em que caiu, mas eu estou aqui para te lembrar do momento em que decidi te levantar. A culpa te sussurra no escuro. Você não é digno, mas eu declaro em voz alta: você é meu. Você precisa entender, se você não vencer essa culpa, ela vai roubar tudo o que a graça está tentando reconstruir. A culpa te enfraquece, te paralisa, te faz pensar que não pode se achegar, que não pode servir, que não pode falar de mim, que não pode sonhar de novo. Mas a verdade é que ninguém que eu uso está sem marcas. E as marcas que você carrega não são sinais de que está condenado. São provas de que você sobreviveu ao que te afundou e que foi restaurado. Você quer se punir, quer pagar o preço, quer sentir a dor para se convencer de que merece o perdão. Mas escute, quem pagou o preço fui eu. Você não precisa se punir mais, você precisa crer. Porque quando você não crê no perdão, você me chama de mentiroso. E quando você se recusa a perdoar a si mesmo, está dizendo que seu julgamento é mais justo que o meu. Você pode continuar carregando essa culpa por mais tempo, ou pode largá-la agora, aqui, e me deixar selar sua liberdade de uma vez por todas. Essa culpa não é sua herança, o perdão é. Essa vergonha não é sua identidade. A graça é. Esse peso não é a minha vontade para você. A leveza do meu amor é. Então pare. Respire, olhe para mim agora. Eu te perdoo, eu te limpo, eu te restauro. E eu não mudo de ideia. Você caiu? Sim. Mas eu te levantei. Você pecou? Sim. Mas eu te lavei. Você se afastou? Sim. Mas eu te chamei de volta. E agora, eu te envio de novo. Você não é um derrotado com esperança. Você é um redimido com missão. E se aceitar isso, se deixar essa culpa aos meus pés, eu vou te conduzir a um novo tempo. Porque depois que a culpa cai, o próximo passo é ressignificar sua identidade. É lembrar quem você é e para que eu te formei. E é isso que vamos fazer agora, reconstruindo a identidade. Voltando a ser quem eu sempre soube que você é. Agora que você deixou a culpa, podemos começar a restaurar o que ela tentou destruir, sua identidade. Porque o pecado não apenas fere, ele confunde, ele te faz esquecer de quem você é. E quando você esquece quem é, você aceita viver como quem não nasceu para ser. Por isso tantas decisões erradas, por isso tantas relações tóxicas, por isso tantos lugares onde você entrou
e sabia que não devia estar, porque em algum momento você se perdeu de si e principalmente se perdeu de mim. Mas eu nunca esqueci quem você é. Mesmo quando você me ignorou, eu ainda te chamava pelo nome. Mesmo quando você se chamava de fracasso, eu ainda te via como filho. Mesmo quando você se rotulou por suas falhas, eu ainda te reconhecia pela identidade que eu mesmo te dei antes do ventre da tua mãe. Você não é o que disseram de você. Você não é o que fizeram com você. Você não é o seu passado. Você não é os pensamentos que o inimigo plantou na sua mente nos seus dias mais escuros. Você é meu, e agora eu estou te lembrando disso. Você não é alguém tentando voltar para mim com medo de não ser aceito. Você é alguém que nunca deixou de ser amado. Você foi ferido, eu sei. Você foi rejeitado, ignorado, humilhado. E em muitos momentos você se acostumou com isso. Começou a acreditar que merecia pouco, que não podia pedir demais, que ser invisível era mais seguro do que ser notado e decepcionado outra vez. Mas chegou a hora de romper esse ciclo. Chegou a hora de sair da caverna da baixa autoestima espiritual. Chegou a hora de calar as vozes que dizem: você não é suficiente, você é fraco, você sempre vai falhar. Essas vozes não são minhas. A minha voz diz: você é escolhido, você é separado, você é luz em meio à escuridão, você é um milagre em reconstrução. Eu sei quem você é e estou pronto para te ensinar a viver como tal. Você foi feito à minha imagem e quando eu te formei, não cometi erros. Você tem dons, propósito, missão. Você carrega um potencial que ainda não foi revelado nem a você mesmo. Mas agora que você foi alcançado pela graça e libertado da culpa, chegou o tempo de andar como filho, não como mendigo espiritual. Não aceite mais migalhas emocionais. Não aceite mais qualquer lugar, qualquer palavra, qualquer afeto. Você não foi criado para viver de sobras. Você foi criado para transbordar. E essa identidade que estou reconstruindo em você vai impactar tudo. Suas escolhas, suas relações, suas atitudes, sua forma de orar, sua forma de amar, porque agora você ora com convicção, anda com firmeza, espera com fé, luta com coragem. Quem tem identidade não negocia a própria essência por aceitação. Quem tem identidade não se contamina para não ficar sozinho. Quem tem identidade se posiciona mesmo tremendo. E você tem essa identidade, não porque se sente forte, mas porque finalmente entendeu que é amado. E é nessa identidade restaurada que eu vou te ensinar a viver uma nova estação, onde você não apenas sobrevive, você lidera, você cura, você inspira. Você se torna resposta para outros que estão vivendo hoje o mesmo vazio que um dia te prendeu. E agora que você sabe quem é, agora que se lembra de onde veio, está pronto para fazer o que eu te chamei para fazer. Mas antes, vamos tratar de algo essencial: o silêncio entre nós. Porque toda identidade restaurada precisa de reconexão com a voz que a formou. Rompendo o silêncio com Deus, o reencontro com a voz que sempre te chamou. Você sabe que eu existo, você sabe que eu falo, mas por quanto tempo você tem vivido como se eu estivesse em silêncio? Você orava e parecia que o céu estava fechado. Você clamava e tudo o que recebia era o eco do seu próprio desespero. Começou a acreditar que eu me calei, que eu me afastei, que eu parei de responder. Mas a verdade é outra. Não fui eu que me calei, foi você que parou de ouvir. O pecado ensurdece, a culpa abafa, o medo distorce. E então, mesmo quando eu falava, você não me ouvia. Porque sua alma estava conectada a muitas vozes, mas desconectada da única que poderia te libertar. Você achou que eu te havia abandonado, mas o tempo todo eu estava te esperando no lugar onde você me deixou. Você parou de buscar com profundidade. Começou a me procurar por obrigação, não por desejo.
Começou a orar por medo, não por intimidade. Começou a jejuar esperando recompensa e não reconexão, e sem perceber. Você trocou o relacionamento por rotina, mas o tempo da superficialidade acabou. Chegou o tempo de romper o silêncio. Você precisa entender. Não existe vida verdadeira longe da minha voz. A palavra que sai da minha boca é o que sustenta a sua existência. É o que dá direção, consolo, correção, força. Sem ela, você sobrevive. Com ela, você vive. Você precisa voltar a me ouvir como antes. Voltar a ansiar pela minha presença e não apenas pela minha bênção. Voltar a sentar aos meus pés como filho e não apenas ajoelhar como pedinte. Porque eu não te criei para ficar implorando por migalhas. Eu te chamei para comunhão, para relacionamento real, para troca viva entre pai e filho, para um lugar onde você aprende a reconhecer a minha voz até no silêncio. Você se pergunta, mas como ouvir Deus de novo? Comece reconhecendo o que te afastou, limpe os ruídos, rompa os pactos internos com aquilo que te prende, feche as portas abertas a distrações espirituais e volte a buscar, com fome, com sede, com reverência. Minha voz ainda está aqui, ela nunca parou. Ela sussurra no seu espírito agora. Eu nunca te deixei. Eu só estava esperando você parar para me ouvir. E quando você voltar a me ouvir, tudo vai mudar, porque a fé volta a pulsar, porque os pensamentos se alinham, porque os passos encontram direção, porque até os dias difíceis se tornam suportáveis quando você sabe que está ouvindo a voz do Pai. É por isso que o inimigo tentou tanto te calar, te manter distraído, te manter ocupado, te manter ferido, porque ele sabia que se você ouvisse a minha voz de novo, você se levantaria, e você está se levantando agora. Você me ouve e sabe que sou eu, porque nenhuma outra voz toca seu espírito assim. Nenhuma outra verdade penetra tão fundo. Nenhuma outra presença te aquece por dentro como a minha. Agora que rompemos o silêncio, agora que você está me ouvindo de novo, está pronto para dar o próximo passo. E esse passo é crucial, porque o inimigo sabe que não pode mais te enganar com mentiras. Então, ele vai tentar te paralisar com batalhas. E é por isso que, agora, vamos falar de guerra espiritual. Guerra espiritual. Você não está sendo atacado pelo que fez, mas pelo que está prestes a viver. Agora que você se levantou, agora que rompeu o silêncio, agora que começou a lembrar quem realmente é, os ataques vão se intensificar. Não porque você está no caminho errado, mas justamente porque está voltando para o caminho certo. Você acha que o inferno ficaria quieto vendo você retornar para mim? Essa guerra que você está enfrentando não é apenas emocional, não é só psicológica, não é só coincidência, é espiritual. E você precisa saber disso. Você não está sendo atacado por causa do seu passado, está sendo atacado por causa do seu futuro. O inimigo sabe o que eu planejei para você. Ele conhece a potência que há na sua obediência. Ele vê o estrago que você fará nas trevas quando estiver totalmente curado. Por isso ele quer te parar agora, antes que você avance. Mas eu não te trouxe até aqui para te deixar vulnerável. Te trouxe para te treinar, para te mostrar que autoridade espiritual não é ausência de guerra, é posicionamento em meio ao combate. Você precisa acordar para o fato de que existe um mundo invisível mais real do que tudo que você vê. E esse mundo está em conflito constante. O seu sim para mim foi um decreto de guerra contra o inferno. E é por isso que você sentiu tanta pressão depois de tentar se aproximar de novo. Não é que sua fé falhou, é que sua fé incomodou. Mas não tenha medo, eu te equipei, te dei armadura, te dei armas espirituais, te dei a autoridade do meu nome, te dei o sangue do Cordeiro, te dei o escudo da fé, te dei a espada do Espírito, te dei o capacete da salvação, te dei o cinturão da verdade, te dei a couraça da justiça.
e calcei seus pés com a prontidão do Evangelho da paz. Você não está desarmado, você está desperto e agora é hora de se posicionar. Porque não basta apenas resistir, é hora de avançar. Pare de negociar com o mal. Pare de tolerar pensamentos que te prendem. Pare de alimentar acordos invisíveis com a mentira. Pare de aceitar acusações como se fossem verdades. Você está em guerra. E nessa guerra não se vence com gritos, se vence com santidade, com renúncia, com adoração em meio ao caos, com confiança quando tudo tenta te fazer duvidar. Você precisa entender que algumas batalhas não são contra pessoas, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. E essas forças não recuam diante de emoções, mas recuam diante de autoridade. E a autoridade espiritual nasce na obediência. Quando você decide obedecer, mesmo ferido, mesmo confuso, mesmo cansado, o céu inteiro se move com você. Você não vai lutar sozinho, mas também não pode lutar distraído. Cubra sua mente com a palavra, guarde seus olhos com discernimento, proteja seus ouvidos da contaminação, consagre sua boca para a vida e levante-se, porque a guerra está acontecendo agora e a sua vitória já foi garantida no Calvário. Você não é fraco, você é meu guerreiro, você não é vítima, você é resposta. E agora que você entendeu a batalha, está pronto para viver o próximo e último estágio desta jornada, a restauração total. Restauração total. O cenário mudou, mas foi dentro de você que eu fiz o milagre. Chegamos ao ponto que talvez você achava que nunca alcançaria. Depois de tanto quebrantamento, silêncio, arrependimento, confronto e guerra, agora você sente que algo mudou. Não apenas ao redor, mas dentro. Você foi restaurado. E não falo de conserto superficial, falo de reconstrução profunda, daquelas que só eu sei fazer. Você chegou diante de mim em pedaços, se entregou como alguém sem forças, me chamou com a alma em ruínas, mas agora, olha para dentro. Você sente vida onde antes só havia cinzas, sente paz onde antes morava a angústia, sente luz onde antes só havia sombra. E não é ilusão, é transformação, porque a restauração verdadeira não é apenas voltar ao que era, é ir além do que você pensava ser possível. E é exatamente isso que estou fazendo com você agora. Não estou apenas devolvendo o que foi perdido. Estou colocando em suas mãos o que você nunca imaginou viver. Você achava que estava lutando para voltar a ser quem era antes da queda. Mas eu não quero te levar de volta. Eu quero te levar além. Você não será o mesmo. Você será novo. Você não vai apenas recomeçar. Vai começar com profundidade. Porque o que passei com você nessa jornada foi para matar o que era raso, para destruir o que era aparente, para desmoronar o que era vaidade. E agora, sobre as ruínas da sua antiga versão, eu estou levantando alguém irreconhecível até para os que pensavam que te conheciam. Você tem uma nova voz, um novo olhar, um novo espírito, um novo peso de glória sobre os ombros, porque agora você carrega marcas, não de dor, mas de graça. Você tem autoridade sobre aquilo que um dia te dominou. Você tem clareza onde antes havia confusão. Você tem firmeza onde antes havia medo. E tudo isso aconteceu não porque as circunstâncias mudaram, mas porque você me deixou mudar você. E agora eu te envio, não para se esconder, não para viver com medo de cair de novo, mas para andar com maturidade, com propósito, com presença, com missão. Você é resposta para outros que estão exatamente onde você estava. Você é sinal do que eu posso fazer com quem se entrega de verdade. Você é testemunho vivo da restauração que só o céu pode realizar. A sua dor virou estrada, a sua vergonha virou altar, a sua queda virou plataforma de fé. E agora, com a alma restaurada, o espírito alinhado e o coração limpo, você está pronto. Pronto para viver.
pronto para amar, pronto para crer, pronto para ouvir a minha voz sem medo, pronto para entrar em lugares que antes você evitava, pronto para ser luz onde antes só havia escuridão. Você passou pela desconstrução, pelo confronto, pela guerra, pelo silêncio, pela dor da culpa, pelo grito do arrependimento, pelo clamor da alma, e agora você foi totalmente restaurado. Esse é o novo começo. E se você permanecer comigo, eu farei com que tudo, até mesmo aquilo que foi perdido, sirva para construir um futuro que carrega propósito eterno. O céu se alegra, o inferno recua e eu sorrio, porque finalmente você entendeu. Não era sobre religião, era sobre reconexão. Não era sobre merecer, era sobre se render. Não era sobre voltar ao que era. Era sobre se tornar quem eu sempre soube que você seria. Agora vá, e não esqueça jamais, você é meu. Sempre foi e sempre será.